Pois é, Ana, o que a gente tem acompanhado aqui é que o consórcio, aí, STF, governo, tem como um dos temas prioritários, né, regulação das redes sociais e combate às fake news, que foi aí um dos temas que Barroso bateu bastante aí nesse discurso de encerramento do ano judiciário hoje, mais uma vez, né? Bom, Paula, vamos lá. A face dessa gente nem cora, né? Eles colocam o microfone ali, sabem que tudo está sendo transmitido e repetem as barbaridades como se ninguém tivesse ouvindo, como se ninguém fosse questionar. Vamos lá, ele diz sobre o que ele fala das decisões monocráticas. Ele menciona as circunstâncias em que vivemos, né, e como o tribunal atua no volume que nós atuamos. E aí você mencionou, né, Paula, se eu não me engano, 102 mil decisões. Por que eles mencionam tanto a Suprema Corte Americana? Falam tanto sobre a Suprema Corte Americana, o sabatinado, agora ministro, o comunista Flávio Dino, falou durante a sabatina inúmeros casos da Suprema Corte Americana para lá, Suprema Corte Americana para lá. Pois bem, a Suprema Corte Americana, que os nossos ministros mencionam tanto, ela recebe de 90 a 100 casos por ano. Por quê? Porque eles não recebem casos sobre decisão de título de time de futebol, eles não recebem casos, eles podem tentar que esses casos cheguem até eles. E eles simplesmente falam, não, que não. Isso aqui é uma corte, um tribunal constitucional. Não tem nada a ver com time de futebol, com sacos plásticos em supermercado. Isso não é problema nosso. Isso é problema de vocês aí, com seus legisladores, com seus governantes. Aqui é uma corte constitucional. Não recebe absolutamente tudo. Não é um balaio que recebe, fulano falou mentira, o outro, isso aqui é fake news, os senhores podem decidir se isso aqui é verdade ou não. Lembrando, Paula, que o ano passado o próprio ministro Alexandre de Moraes ele deu uma decisão que ele falou que o TSE ele deveria combater a premissa real, ou seja, o fato, mas que tem conclusão falsa. Ou seja, eles querem atuar também na conclusão das pessoas. Não só no tal combate à fake news, que nós sabemos muito bem que tudo cabe dentro desse balaio, mas eles querem também atuar na conclusão das pessoas, como o ministro Alexandre de Moraes disse ontem. Para finalizar, Paula, o ministro Barroso fala sobre a mentira, sobre a desinformação. Então, como é que fica aquela fala do ministro Barroso sobre o voto de papel? Que ainda bem que tínhamos, né, um casal de brasileiros ali, patriotas que sabem da Constituição, se eu não me engano ele estava em Oxford, não me lembro direito, mas fora do Brasil, porque eles adoram esses convescotes pagos, né? Por empresas que são relacionadas a inquéritos que estão nas mesas deles, eles adoram viajar para fora do Brasil para falar mal do brasileiro. E ele disse que o brasileiro queria a volta à cédula de papel, o que não é uma declaração fora de contexto, é uma mentira. E aí uma brasileira levantou a mão e disse, não, isso é mentira. Como é que fica, então, essa desinformação que muitas vezes vem por parte do tribunal? Então, Paula, está tudo aí, né? A implementação do Foro de São Paulo, versão, né, nacional, o pacote do Foro de São Paulo está aí para quem quer ver. Controlam as urnas, controlam o debate sobre as urnas, controlam o judiciário, e o cidadão fica sem o direito de questionar, porque aí tudo vira desinformação. Augusto, antes de te ouvir, vamos revisitar esse trecho do ministro Luiz Roberto Barroso sobre fake news e sobre o esforço que ele disse sobre mentira. Vamos lá. Nós estamos avançando
no enfrentamento desta que é talvez a pior epidemia, ou uma das piores epidemias do momento histórico que estamos vivendo, que são as campanhas de desinformação e os riscos que elas oferecem para a democracia e para os direitos fundamentais. Um esforço, Dr. Paulo Gonet, para que mentir volte a ser errado de novo e, portanto, que as pessoas possam divergir em relação aos fatos, mas sem poderem criar narrativas falsas que deem sustentação às suas crenças. Aliás, eu gosto de dizer que uma causa que precise de ódio e de mentira normalmente não poderá ser uma causa boa. Augusto. Bom, quando a mentira era certa, a mentira certa existiu. Para que a mentira volte a ser errada, ser considerada errada, ela já foi considerada certa por ele. Por ele. Ele mentiu durante 10 anos dizendo que o Cesare Battisti, o terrorista, era inocente. Ele mentiu. Como todo advogado brasileiro, com raríssimas exceções, ele já defendeu pessoas culpadas, alegando que eram inocentes. O advogado Sobral Pinto, que seria considerado otário hoje por esses advogados que cobram em dólares por minuto, porque ele dizia que o juiz é o advogado é o primeiro juiz da causa. Se o possível cliente dele estivesse errado, ele não defendia, passava para outro, porque ele não mentia. O Barroso, ele defendeu até o João de Deus. Ele disse que se consideraria impedido de votar se o caso do estuprador João de Deus, que ele diz que ele permite que se extraia o melhor de nós, estuprador. Se o caso João de Deus chegasse à corte, ele disse que se absteria. Não votava. Porque ele tem alguma dúvida? É um estuprador ou é santo? O ministro disse que estava participando de uma reunião qualquer e não de um ato político quando ele disse nós derrotamos Bolsonaro. Eles não têm o menor respeito pela verdade, porque a verdade está na Constituição, está na lei, que eles descumprem. Agora, o Luiz Roberto Barroso está dizendo que o tribunal tem 102 mil processos, é isso? Decisões, é. Tomou Tomadas. 102 decisões. Eu quero saber quantas deixou de tomar. São milhares. Só na vara criminal do Alexandre de Moraes são 2.000, né? 2.000 ações. Como se fosse possível, ou se fosse legal, o Supremo Tribunal Federal funcionar como uma enorme vara criminal. E para outros assuntos também, não só criminal. O que eles precisam é voltar a trazer de volta o Supremo para o papel de corte constitucional, parar de legislar sobre tudo, parar de se meter onde não devem, onde não é território deles. Eles têm que voltar a funcionar constitucionalmente e parar de espalhar a insegurança jurídica. O Supremo tem essas causas não julgadas porque vive viajando, festejando. Aliás, o caso do aeroporto ainda não foi resolvido. Pois bem, eles entram em causas inúteis, desnecessárias, porque eles hoje pensam que formam uma junta de juízes que governam o Brasil. É por isso que tem tanta ação não julgada, sendo que o juiz do Supremo não escreve ação, não. Aquele papelório que eles leem, aquilo ali tem como contribuição do próprio ministro o latinório, citações em alemão, porque eles têm dezenas de juristas
que trabalham nos gabinetes deles. E vem com essa conversa de que tem que decidir sozinho. Não, porque não foram eleitos. Não, porque não tiveram voto popular.